Bom, vamos mergulhar na análise de hoje e explorar a vida de um homem cujas ideias radicais literalmente abalaram as fundações da sociedade dele. É uma jornada em tanto pela mente de uma figura que conseguiu transformar todo o pensamento humano sem nunca ter escrito uma única palavra no papel. Essa pergunta inicial vai direto ao ponto, né? É o cerne de um conflito que começou lá atrás, há séculos, na democracia ateniense. Naquela época, a cidade valorizava demais a oratória, o poder de convencimento e aquela arte de agradar as multidões. E foi exatamente aí que nasceu uma batalha eterna. De um lado, as opiniões confortáveis, fáceis e inquestionáveis. Do outro, a busca dolorosa e super desafiadora pela verdade absoluta, custasse o que custasse. E o mais irônico dessa história toda é que Sócrates, apesar de ser o grande fundador do pensamento ocidental, era um herói extremamente improvável. Numa sociedade que cultuava a beleza e a grandiosidade, ele era infamosamente conhecido como o homem mais feio da Grécia. Ele vivia na pobreza por opção, usava a mesma roupa gasta o ano inteiro e, para falar a verdade, irritava profundamente as elites poderosas e vaidosas da época. Parte 1. O filósofo irritante. Vamos ver rapidinho como se formou esse perfil de um mendigo sem um tostão que virou o homem mais perigoso da Grécia Antiga. A vida desse cara era uma contradição ambulante. Ao mesmo tempo que era considerado fisicamente repulsivo, o intelecto dele era absurdamente sedutor para os jovens. Ele escolheu ser mendigo, o que deixava todo mundo chocado, porque ele se recusava de jeito nenhum a cobrar para ensinar. E, olha só, a conversa dele era irritante por questionar todos os dogmas possíveis, mas fascinava plateias inteiras. Sem contar o passado heróico, ele era um veterano de guerra corajoso e um bebedor fortíssimo que nunca perdia a linha. E essa paciência toda se refletia em casa também, já que ele suportava com uma calma invejável o temperamento explosivo da esposa dele, Xantica. Era com certeza um homem impossível de ser ignorado. Parte 2. O método socrático. O grande lance aqui é entender como ele bateu de frente contra a arrogância daquela época, usando só lógica e palavras. E aí a gente chega naquela frase que todo mundo já ouviu: só sei que nada sei. Essa máxima mostra de forma brilhante a humildade radical dele, que no fundo era sua maior arma. Pensa no cenário. Em Atenas, os grandes políticos e os sofistas faziam fortunas manipulando a galera com discursos impecáveis, fingindo que sabiam de tudo. Quando Sócrates chegava e admitia a própria ignorância, ele simplesmente implodia essa dinâmica. Ele desarmava na hora qualquer oponente que baseava o poder apenas no próprio ego. E para desconstruir essa arrogância na rua, passo a passo, ele usava um método implacável em 2 etapas. O primeiro passo era a ironia. Ele fingia que não sabia nada sobre um assunto e ia fazendo perguntas que pareciam super inocentes até a pessoa cair em contradição e ver a própria confiança desmoronar. O segundo passo era a maiêutica, que literalmente significa a arte de fazer um parto. Inspirado pela mãe, que era parteira, Sócrates agia como um parteiro de ideias. Depois de destruir aquele falso conhecimento, ele ia guiando a pessoa com novas perguntas para que ela mesma desse à luz as verdades universais que, no fundo, já estavam lá na cabeça dela. Parte 3. O bom, o belo e o verdadeiro. Vamos mergulhar nos critérios rigorosíssimos que ele exigia antes de aceitar qualquer ideia como fato. Para Sócrates, a verdade não era só teoria bonita de se ouvir. Para ser real, ela precisava gabaritar 4 requisitos inseparáveis. Tinha que ter bondade moral, ser bela, inquestionavelmente verdadeira e, o mais importante, ser super útil. Vamos imaginar um capacete de um guerreiro espartano. Não tem luxo, não tem joias penduradas, nem enfeites. Ele é leve, resistente e feito perfeitamente para proteger a cabeça. É exatamente essa utilidade pura que faz o capacete ser belo, bom e verdadeiro. A filosofia dele tinha que ter essa mesma pegada prática. E para conseguir alcançar essa utilidade na filosofia, precisava começar pela base de tudo. Essa frase lendária: "Conhece-se a ti mesmo", ficava na entrada do oráculo de Delfos, o lugar mais sagrado onde os líderes iam buscar respostas divinas. Sócrates pegou essa ideia sagrada e trouxe para dentro da gente. Ele acreditava que o conhecimento de verdade não vem de profecia ou de regra dos políticos. A gente só descobre a verdade olhando lá no fundo das nossas próprias falhas e questionando os nossos limites. Parte 4. Criticando a democracia ateniense. Agora a gente vai ver o momento em que essa busca radical pela verdade bateu de frente com o sistema. A mente do Sócrates funcionava de um jeito bem particular, guiada pelo que ele chamava de daimon, que era tipo uma voz da consciência, um espírito guia interno que não deixava ele cometer erros morais.
E quando a gente coloca essa bússola interna super afiada de frente com aqueles discursos vazios que rolavam na praça pública, era óbvio que ia dar choque. Ele começou a criticar ferozmente a estrutura de uma democracia que, na visão dele, estava operando de um jeito perigosamente superficial. O diagnóstico dele foi pesado e direto. A democracia ia ruir, não por causa de exércitos inimigos, mas porque os cidadãos não eram mais ensinados a pensar. A galera estava sendo treinada só para reagir emocionalmente a discursos bonitos, feito papagaios de políticos manipuladores. Dá para sentir o peso desse aviso até hoje, né? O perigo de uma multidão inteira sendo arrastada pela emoção cega é algo super atual, ainda mais nessa nossa era de redes sociais e interações instantâneas. Para tentar quebrar essa manipulação em massa, ele sufocou com muita maestria entre as ideias de dois filósofos gigantes que vieram antes dele. Pensa no Heráclito como um rio agitado. Tudo muda o tempo todo, as opiniões são instáveis, é o caos. Sócrates usava esse caos na conversa para tirar as pessoas da zona de conforto. Mas o objetivo não era deixar ninguém perdido no rio. O alvo final era Parmênides, que a gente pode imaginar como uma montanha de pedra inabalável, ou seja, a verdade absoluta e eterna que existe por trás de todas essas opiniões que mudam ao sabor do vento. Parte 5. O julgamento e a cicuta, o que nos traz para o clímax dessa história, quando aquele questionador irritante da praça virou uma ameaça real para quem estava no poder. E a queda dele aconteceu numa linha do tempo muito intensa. Em questão de dias, armaram as acusações. Disseram que ele estava corrompendo a juventude e inventando novos deuses. Aí no julgamento, nas horas mais críticas, em vez de baixar a cabeça e pedir desculpas, ele aproveitou a chance para humilhar o tribunal e mostrar a hipocrisia de todo mundo. Resultado? Pena de morte. Ele passou semanas preso. Os amigos ricos arranjaram um plano de fuga perfeito, com suborno e tudo, mas ele simplesmente disse não. E no momento final, por pura coerência ética, ele mesmo pegou o copo de veneno, a cicuta, e bebeu, respeitando as leis do Estado que o condenou. O mais maluco de tudo isso é a paz com que ele encarou o fim da vida. Vem daí o conceito do mal como ignorância. Ele não achava que os caras que o condenaram eram monstros do mal. Na cabeça dele, todo mundo quer fazer o bem, mas a gente comete atrocidades porque confunde o que é apenas vantajoso com o que é moralmente certo. Ou seja, os juízes só eram ignorantes, eles não conseguiam enxergar a beleza da justiça superior. Essa sacada de que a maldade humana é, no fundo, uma cegueira moral muito perigosa, foi a faísca que criou todo o campo de estudo da ética. Parte 6. Platão e a caverna. Vamos avançar um pouquinho e ver como esse sacrifício absurdo plantou as sementes que mudaram a história pelo olhar do seu aluno mais famoso. Um evento tão chocante não ia ser esquecido. Imagina o trauma psicológico do jovem Platão, vendo a cidade supostamente mais livre do mundo prender e matar o homem mais sábio de todos só por fazer perguntas. Essa indignação, essa revolta, mexeu tanto com Platão que ele canalizou toda essa energia para escrever a sua obra-prima absoluta, A República, imaginando um mundo governado pela sabedoria e não pelo populismo barato. E é lá em A República que nasce a famosa alegoria da caverna. Vamos imaginar pessoas que nasceram e foram acorrentadas no fundo de uma caverna, olhando só para uma parede, desde bebês. Atrás delas tem uma fogueira e objetos passam por lá projetando sombras na parede. Como eles nunca viram outra coisa, acham que as sombras são a vida real. Até que um dia, um prisioneiro, que seria o filósofo, quebra as correntes, levanta, sai da caverna com os olhos doendo por causa da claridade e vê o mundo lá fora iluminado pelo sol de verdade. Ele finalmente enxerga o conhecimento real. E para fechar essa nossa análise de hoje, a gente precisa trazer isso para a nossa realidade. Será que a sociedade moderna, com esse mar de informação e maravilhas tecnológicas, está mesmo iluminada e livre? Ou será que a gente só trocou aquelas correntes de pedra por distrações sofisticadas, por algoritmos, e a gente continua com o olhar vidrado em novas sombras digitais que não são reais? Fica aí a provocação. O questionamento crítico tem que ser um exercício diário, para a gente nunca aceitar passivamente que as sombras projetadas na nossa frente sejam a única realidade que existe.